Enquanto a tão aguardada redução nos impostos para os carros novos não chega para nós brasileiros, o Gustavo resolveu fazer um vídeo muito interessante. Vocês acham que os carros realmente estão caros? Pois bem, meus amigos, ele trouxe um vídeo com os carros mais vendidos há alguns anos atrás e ele fez uma atualização em dois modos. Um deles em relação à inflação, que ele já tinha feito no passado, e o outro, mais legal ainda, em relação à renda familiar dos brasileiros. Olha, esse vídeo tem um monte de informação bem interessante, bem legal. Vem comigo que a gente mostra. Todo mundo tem falado que os veículos estão muito caros e que a gente está pagando um valor absurdo nos modelos. Pois é, o governo agora, disse que vai baixar alguns impostos, vai baixar o preço do carro, mas será que realmente a gente está pagando mais caro do que a gente já pagou no passado? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho mais comprado carro zero, então eu não estou pagando tão caro assim, né? Tem isso, mas os usados também subiram de preço. Subiram muito. Então aqui eu trouxe um comparativo, como o Felipe falou, dos preços dos carros lá dos anos 90, começo dos anos 2000, para o preço do carro atual. Eu fiz um comparativo do carro que era mais vendido naquela época com o carro que é mais vendido atualmente. E de dois modos bem interessantes. Corrigido pelo índice IPCA, que é a inflação, e também pela renda domiciliar per capita. É bem interessante esses números e eu vou provar para vocês que... Bem, vem comigo que eu conto para vocês. O que acontece é o seguinte, quando a gente pensa só na questão inflação, às vezes o número da inflação não reflete exatamente o poder de compra do brasileiro. E aí foi justamente isso que ele fez. Agora ele relacionou com o poder de compra das pessoas, o quanto a pessoa realmente consegue investir na aquisição de um carro novo. Agora, importantíssimo, se está pensando em comprar um carro zero, meu amigo, não compre na concessionária. Vá no Virgula.com.br, eles são especialistas em negociar com todas as concessionárias mais perto de ti, num raio de 200 quilômetros. Eles sempre conseguem o menor preço. Usa o nosso cupom OPINIÃO20, tu vai ter R$20 de desconto, mas muito mais do que isso. Para garantir que eu estou afirmando que eles conseguem o menor preço, eles lançam um desafio. Eles querem que tu vá na concessionária, que tu faça a melhor negociação possível e depois tu contrate o serviço deles. Se eles não conseguirem um preço melhor do que tu negociou, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. Ou seja, tu não tem nada a perder. Comprar carro zero é com o Vírgula. Vamos lá então, pessoal. O ano era 1994. Faz tempo, hein? Fiat Uno Mille EX era vendido a R$ 8.139. Ano que vem esse carro não vai pegar a placa preta já. Verdade, é verdade. Hoje, qual é o carro que é referência para ele? Fiat Mobi Like. É o carro de entrada da Fiat hoje no mercado. Tadinho, Pegaram o ninho e fizeram assim, tiraram um pedaço da traseira. 68.990. Legal. O que isso quer dizer? Que o valor do Uno corrigido pelo índice da inflação hoje seria 57.139. Ou seja, estamos pagando 17% a mais do que a gente pagava lá em 94. Tá, mas o carro também ficou mais moderno no sentido de ter airbag. Esse é um segundo ponto que eu iria falar no final do vídeo, mas já que tu falou agora, a gente fala agora. Todos os modelos que nós temos hoje são muito mais seguros e tem muito mais equipamentos do que naquela época. O Uno Mille, ele só tinha as rodas, o banco e era isso. O Mobi Like hoje tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, ABS, airbag, uma estrutura muito mais segura do que a gente tinha no passado. Então a gente está pagando mais, mas a gente recebe mais. Mesmo assim, ainda é um valor altíssimo para a renda familiar brasileira. E aí vem o ponto mais legal desse vídeo. Quanto tu gastava do teu rendimento para comprar um Uno e quanto tu gasta hoje para comprar um Mobi? Tu gastava 20 salários da tua renda. 20 salários até vai. E hoje, 42 salários. Meu Deus do céu, cara. Lembrando, não é salário mínimo, é a renda familiar per capita, tá? É diferente do salário mínimo. Mas isso significa que o nosso poder de aquisição, então, ele derreteu. O nosso poder de compra não existe mais. Nesse ponto, sim. Nossa. Nesse ponto, sim. Outro modelo também da Fiat, Fiorino, furgão, em 94 era vendido a 9.793. Hoje, uma Fiorino, também furgão, é vendida a 111 mil. Pelo índice corrigido, ele deveria ser vendido a 68, ou seja, 38% a mais a gente está pagando nesse ano do que a gente já pagava em 94. Caramba, cara! Se pegar a renda per capita, a gente pagava 24 salários, hoje a gente está pagando 68 salários.
Essa doeu, hein? Então, nesses dois exemplos aqui, a gente já vê que realmente o governo precisa fazer alguma coisa para o governo e as montadoras. Eu vou dizer, nunca é conjunto. culpa de um lado só. É culpa da montadora, é culpa do governo também. Os dois têm responsabilidade no preço dos carros. Tem. Vamos partir para o ano de 95. Um Gol CL, o carro mais vendido da época. Um Gol CL, motor 1.6, 12 mil reais. Beleza. Hoje, qual é o carro que não tem mais Gol? Um Polo TSI manual. Seria o carro que seria mais ou menos parecido, né? Gol CL de 12 mil, isso me lembra um que tá aí na reforma e tal. Será que existe ainda? Não, mas o meu tá bem, mas já passou desse valor aí. Hoje tu paga 95 mil. Ó, tá barato teu Gol. Tu não gastou tudo isso. Não gastei. Esse Gol CL deveria ser vendido hoje a 80 mil corrigido pela inflação, ou seja, nós estamos pagando no Polo 16% a mais. E a gente pagava naquela época uma renda familiar per capita de 25 salários. Hoje, para comprar o Polo, 59 salários. Duas conclusões que eu chego nesse carro aqui. Sim, na verdade são três, tá? Sim, nós estamos com o nosso poder de compra derretido. O carro vale mais a pena comprar um Polo do que um Gol velho, afinal de contas é um carro muito mais moderno e seguro. E o terceiro é que o Gustavo trouxe esse para justificar a venda do Gol dele, que nem pronto está. Boa. Ano de 96, pegar um carro esportivo, Volkswagen Golf GTI. Carro que a gurizada queria ter, né? Um carro legal. Quem não queria? Vou atualizar o valor dele agora aqui, tá? Hoje ele deveria ser vendido pela inflação a 163 mil reais. Ele sempre foi caro. Qual é o carro que faz o jus a estigma dele? Jetta GLI, que é um Golf sedã, um Golf sedã esportivo. Ele é vendido hoje a 232 mil reais, ou seja, 29% a mais do que deveria ser. E naquela época a gente gastava 62 salários da renda per capita para comprar ele. Hoje, 143. Mas aí eu vou te dizer que eu traria aqui para nossa realidade um carro que dá para comparar com o Golf em termos de proporções e tudo mais. Fastback by Abarth. Dá quase a mesma coisa. Pode ser. Aí dá parecido. Dá muito Mas é que eu parecido. peguei mais por ser tudo Volkswagen, né? Eu te entendi, mas o Fastback by Abarth é muito parecido com o Golf em preço e posicionamento de época. Claro que não tem o desejo que esse Golf tinha naquela época, afinal de contas, Exatamente. todo mundo babava quando via um Golf GTI na rua. É verdade. Pegar um carro um pouco diferente, lá em 97, uma Chevrolet S10 2.2, gasolina, tá? Hoje não tem mais Chevrolet S10 gasolina, então eu peguei uma Montana. Será que a Montana, que é flex, né, seria mais barata do que comprar uma S10 naquela época? Não. Hoje a Montana custaria 11% a mais do que a S10 custava lá em 97. Se a gente for comparar em relação a salários, tu gastava 52 salários para comprar a S10 e hoje tu gasta 87 salários para comprar a Montana. Sabe o que me dói? É que se tu comparar a S10, tu vai ver que ela é muito mais versátil, muito melhor acabada, ela era muito mais carro do que a Montana. A Montana não é ruim, mas ela é uma categoria inferior em relação à S10. E mesmo assim, tu vai gastar mais, tanto em valor final quanto em poder de compra. Ou seja, o teu salário não rende nada. Em 98 também, Felipe, tem um carro interessante que era o Vectra. Vectra CD 2.0, 16 válvulas. Baita carro. Um baita carro. Acima dele só tinha o Ômega, né, na Chevrolet. Tu gastava aí 74 salários para comprar ele. Hoje, qual é o carro que seria a substituto dele? Cruze Premier, né, também da Chevrolet. Hoje tu gasta 109 salários para comprar ele. E ele ficou, em relação à inflação mesmo, 2,5% mais caro só. Tu vê, o Vectra era caro, hein? O Vectra era caro. Mas era bem construído. Mas era muito bem construído. Lá em 99, Felipe, a gente podia comprar um Civic LX 1.7. Tu podia? Eu não podia. Eu não podia. Eu não tinha nem carteira. Quem dirá dinheiro para comprar carro, né? Por 31 mil reais. Hoje, eu não tenho mais um Civic de entrada dessa maneira, né? Então eu peguei um Sentra. Um Sentra Advance. Seria um carro que seria bem parelho com ele, né? Hoje tu paga 149 mil. Trazendo ali para a inflação, tu estaria pagando 7,9% a mais do que tu pagava no Civic. Agora, se tu pegar em relação aos salários, o Civic tu gastava 64 salários para comprar e hoje tu gasta 92 salários para comprar o Sentra. De novo, o nosso poder de compra é que se acabou, mas o Sentra é muito mais carro do que aquele Civic. Não tenha dúvidas disso, né? E tá valendo a pena. Já nos anos 2000, o carrinho mais vendido também, Gol 1000. O Gol 1000, tu gastava ali 16 mil reais. Hoje existe o Polo Trek,
que é o Volkswagen de entrada, a R$ 81 mil, trazendo para a inflação 15% a mais tu paga hoje no Polo Track do que tu pagava no Gol. Em relação a salários, tu pagava 34 salários, hoje, para comprar o Polo Track, tu vai gastar 50 salários. É isso que dói, porque pensar como o Polo Track sendo o carro de entrada da Volkswagen, está longe de ser acessível, né? Com os incentivos do governo, se uma montadora voltasse com o Gol, por exemplo, que é um carro muito mais barato de fabricar do que o Polo. Eu já falei isso 15 mil vezes, viu? Será que a gente não poderia voltar para um patamar muito parelho do que a gente conseguia lá nos anos 2000? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? O Polo, todo mundo fala, o Polo estava custando 90 mil reais quando saiu de linha. Não tava, porque esse era o preço de tabela, que ninguém pagava. Polo não, o Gol. O Gol, desculpa, bem lembrado. O Gol não custava 90 mil reais quando saiu de linha. Esse era o preço de tabela que as pessoas olhavam, se apavoravam, mas quem comprava Gol 1.0 antes do Last Edition eram as locadoras, eram as empresas que compravam de lote e pagavam muito menos. Ou seja, o custo para a Volkswagen era mais baixo, eles poderiam vender esse carro num valor menor. Vendendo esse carro num valor menor com um imposto menor, o Gol era sim a solução do carro popular, que eu acho que não vem para o Brasil. Já expliquei até porquê, né? Exato. Vou pegar agora, Felipe, um exemplo que a gente está, em relação à inflação, a gente está pagando menos. Um Corolla. Um Corolla em 2004... Sério? Corolla em 2004... Brad Pitt? Isso. Trazendo para os dias de hoje, a gente deveria pagar 158 mil reais nele. E o preço de venda hoje zero é 154 ou 155. Então a gente está pagando 2% a menos pela inflação. Porém, quando a gente fala de salários, a gente pagava 116 salários e hoje 95, continua pagando menos. Que bom. E se comprar com vírgula, consegue mais desconto ainda, que o Corolla, olha, o vírgula espreme a Toyota. Nossa Senhora. Se tu pegar um Civic SI, por exemplo, que era um carro esportivo lá de 2007... O quebra-motor? A gente estaria pagando hoje no Civic híbrido, que não é a mesma coisa, mas é o único Civic vendido, 2% a menos, certo? Mas no Civic híbrido. Quando chegar agora o Civic Type R, que seria o Civic esportivo, vai ser muito mais caro. Com certeza. Vai ser muito mais caro. Mas, brincadeiras à parte, o negócio do Civic SI é que hoje, infelizmente, depois de muitos anos, os motores começaram a se entregar. Mas olha como o carro era bom e resistente, né? Muito. Aguentou no laço. Girando 8.000 RPM. 8 ou mais até hoje. Até hoje. Agora que eles estão começando a se entregar. E, assim, tem mais alguns modelos aqui, por exemplo, o modelo mais novo, 2010, que foi um ano que a gente tinha uma bela de uma redução de IPI nos carros, tá? Um Gol 1.0 Flex era vendido a 28 mil, trazendo para os dias de hoje 62. Quanto está o Polo Track? 81. Tu continua pagando 23% a mais. Mas aí tem a redução do imposto que veio naquela época. Que veio naquela época. E que se vier hoje, eu acho que traz para esse patamar. Exatamente onde eu queria chegar. Se vier hoje, traz muito para a data de hoje. Mas é 11% máximo, não sei o quê. Meus amigos, no final das contas, as melancias se ajeitam na carroça lá e todo mundo sai ganhando. Eu coloquei mais alguns carros aqui que eu acho que são interessantes também, Felipe. Por exemplo, lá em 97, tu tinha um Fiesta, que... Não, eu não tinha Fiesta, eu tinha um Fiat Tipo. Em 97 eu não tinha, de novo, eu não tinha nem carteira ainda. Eu tinha um Fiat Tipo. Um Fiesta 1.4, tu comprava ele por 19 mil, trazendo para os dias de hoje ele tá 93 mil reais. O que daria para comprar aí, parelho, um Fiat Argo 1.3? Tu pagaria 1% a menos no Fiat Argo, porém, nos salários... tu pagaria 38 salários para comprar ele naquela época, hoje para comprar um Fiat Argo 56. Ou seja, se tu seguir a inflação, tu até pagaria menos, mas o nosso poder de compra é que diminuiu muito. Traz um bruto aí. Bruto? Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Pajero em 96, em 96 já era 54 mil, era caro. Sempre foi, né? Sempre foi. Trazendo para os dias de hoje, ela custaria 280 mil. Sabe quanto uma Pajero é vendida hoje, a mais barata? 376 mil. Meu chapéu. São 25% a mais do que tu pagava naquela época. Em relação a salários, tu pagava 107 salários. Era um monte já, né? Hoje, 231 salários. Meu chapéu. Não é fácil. Realmente comprar um carro desses bruto hoje, só usado e bem usado mesmo. Ou tem que ter muita grana. Ou tem que ter muita grana. Não é o nosso caso. E aí, meus amigos, vocês também estão apavorados com os dados que a gente mostrou para vocês? Eu confesso que eu fiquei chateado. Chateado de ouvir que
aquilo que a gente já sabia, né? Que está cada vez mais difícil de comprar carro porque eles estão mais caros e porque o nosso poder de compra está cada vez menor. Eu não sei se eu preferia ficar só na inflação, que na inflação me enganava um pouquinho melhor. A inflação ganhava um pouco mais, mas se tu usasse como referência o salário mínimo, tu ia ver que a gente era mais enganado ainda. Tá? A renda familiar per capita, que seria o poder aquisitivo do brasileiro mesmo, daí a gente tem uma ideia mais correta do que a gente do nosso poder de compra. Tempos difíceis, mas a gente sempre torce pelo melhor. Então vamos torcer para que tudo se resolva, para que a gente volte a ter condições de adquirir não só carros novos, mas também uma condição de vida muito melhor. Mas eu gostaria só de lembrar que também nós temos carros hoje muito mais seguros e muito mais completos e com muito mais tecnologia do que nós tivemos no passado. A gente sim está pagando mais caro pelos carros, mas também a gente está recebendo mais também. Mas assim, Gustavo, pagar o dobro para ter um pouco mais de segurança? O dobro não dá. Não dá, né? E vocês, o que acharam disso? Conta para nós aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Valeu. Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.